Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Escolas de Estrela com poucos alunos devem ser fechadas. O programa de férias de Lajeado recebe inscrições. Ainda jovens se preparam para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio começa amanhã. Isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Univates, segunda edição. O evento Educação na Praça, promovido pela Secretaria de Educação de Estrela, acontece amanhã. O evento estava programado para o dia 22 de outubro, mas teve nova data agendada por causa da enchente que atingiu a região. A programação contempla mostra de trabalhos, hora do conto e exposição da Escola da Inteligência, entre outras atividades. Mais de 80 pessoas devem participar neste domingo da primeira Caminhada Ecológica de Estrela. Um dos objetivos do evento é promover a conscientização sobre a necessidade da preservação ambiental, além de divulgar as belezas naturais do município. A saída é às 8 da manhã no Parque Princesa do Vale. Os participantes vão percorrer 14 quilômetros, passando por Arroio do Ouro até a Transcássia, caminhada por aquela região e retorno ao parque pela Trans-Santa Rita. Durante o trajeto haverá distribuição de frutas e também águas. Duas escolas de Estrela com risco de fechamento. A Escola La Salle de São Jacó ainda está com matrículas abertas para o ano que vem, mas ações devem ser feitas para aumentar o número de alunos. Já o Colégio de Arroio do Ouro deve cessar atividades a partir do próximo ano. Na escola Arroio do Ouro são atendidas 13 crianças. Para o ano que vem, 8 estão matriculadas. O baixo número de alunos é um dos fatores alegados pela Secretaria Municipal de Educação para o fechamento da escola. São duas professoras que trabalham com a turma multisseriada, primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto, e direção de escola. Nós temos um professor que vem trabalhar uma vez por semana música e educação física. E uma servente que também trabalha em outro turno numa outra escola. Pais e CPM do colégio se posicionam contrários ao fechamento. Que eu acho muito triste na atual situação fechar uma escola e ainda mais uma escola do campo. Mesmo nós tendo poucos alunos, eu acho que não é uma boa fechar uma escola. Qual o sentimento de ver uma escola sendo fechada? Triste, lamentável, muito. E o que fazer agora então, dona Nilva? Qual seria a solução? A emoção da dona Nilva mostra a importância da escola para a comunidade. Com a cessação, os alunos da Arroio do Ouro passam a estudar na escola Pedro Jorge Schmidt, na linha Delfina. A prefeitura se comprometeu em oferecer transporte aos estudantes. Nós entendemos os dois lados, né? A da comunidade, que realmente a criança perde o vínculo, né? Mesmo indo para uma outra escola de zona rural, ela acaba perdendo o vínculo com essa comunidade. Então entendemos o posicionamento da comunidade e a questão do poder público também, pelo número reduzido de crianças. Mas existem alternativas daqui a pouco para poder aumentar este número de crianças. Hoje um dos principais pontos para a redução do número de alunos aqui foi também que as famílias têm menos números de filhos e também a questão do turno integral. Os pais precisam que as crianças permaneçam, né, no outro turno na escola. Então seriam duas alternativas, né, que nós temos ali, mas acreditamos que nós vamos entrar num consenso, né? Nós entramos em contato com o secretário de Educação, Marcelo Malman, e, segundo ele, com a cessação das atividades, o prédio da Arroio do Ouro deve ser utilizado para atender crianças em atividades extraclasse no turno inverso às aulas. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado recolhe lixo verde nos bairros Praia e Conservas nesta sexta-feira. O material verde proveniente de roçadas, ajardinamentos e podas de árvores é recolhido diariamente no município, mas os entulhos não são responsabilidade do poder público. A seguir, a gente fala do programa de férias de Lajeado. As inscrições começaram ontem. A
fiscalização da duplicação da BR-386 está entre as prioridades do governo federal para o próximo ano. A afirmação foi feita em uma audiência na sede do DENIT com representantes da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SICVT, associados dos municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, e do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. O governo prevê R$40 milhões para a finalização dos 10 quilômetros que faltam para a conclusão da obra entre Estrela e Itabaí no orçamento de 2017. A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou na sessão de ontem, matéria do Sérgio Kinipoff, do PT, que instituiu a lei de ficha limpa no Legislativo. De acordo com o texto, ficam vedadas as nomeações de cargos em comissão de pessoas que tenham condenação em julgado por crimes nas esferas eleitoral e civil. O encaminhamento de Carlos Ranzi, do PMDB, que obriga a contratação de vigilância armada 24 horas para as agências bancárias e cooperativas de crédito, está em funcionamento no município. Foi aprovada por todos os vereadores. Já o texto de Carlos Kaiser, do PP, propondo a alteração do horário de funcionamento do estacionamento rotativo, foi retirado pelo autor. Os alunos das escolas municipais de educação infantil podem, desde 2014, participar do programa de férias, um projeto do atual governo, que, segundo a Secretaria da Educação, deve continuar normalmente na próxima gestão. O planejamento do programa está sendo feito para 2017. Para quem trabalha e tem filhos pequenos, as férias podem ser um problema. Onde deixar as crianças durante o expediente? Em Lajeado, o programa de férias atuou em 4 escolas e atendeu várias famílias em 2016. Segundo a atual secretária de Educação, o programa deve continuar normalmente em 2017. Ele traz um benefício muito grande às crianças e às famílias que não têm onde deixar essas crianças durante o mês de janeiro. Então, o programa de férias, ele tem um cunho muito pedagógico também, não só entendido como uma assistência, né, social, mas um cunho pedagógico e também com um olhar social, né? Nós já temos um levantamento de mais de 400 famílias atendidas ao longo destes anos. O período é de férias, mas além de brincar, as crianças continuam em contato com a escola, o que ajuda a instigar a vontade de aprender. Com certeza, a criança no seu convívio, ela sempre está tendo aprendizagens, desenvolvendo habilidades, competências. O programa traz de uma forma lúdica atividades durante o dia, com brincadeiras, eles têm toda a alimentação acompanhada também, né, com cardápios, como acontece durante o ano, contação de história, enfim, são diferentes atividades realizadas. O projeto é destinado a crianças que já estudam em escolas infantis do município. As famílias que precisam do serviço devem entregar a inscrição até o dia 11 de novembro na Secretaria de Educação. Eles trazem já, quando eles vêm para inscrição, a ficha do aluno e o termo de responsabilidade que eles retiram na própria escola em que o filho está frequentando, já com um carimbo, porque quando se fala em programa de férias, os pais, escutando isso nos órgãos de imprensa, eles vêm procurar. Mas a gente esclarece que esse programa de férias é para as crianças que frequentam a rede municipal de educação. 4 escolas de educação infantil de Lajeado vão receber o programa no mês de janeiro. Na escola Sabor de Infância, que é no bairro Igrejinha, na escola na EMEI Criança Feliz, que é no bairro Campestre, na EMEI Espaço Criança, no bairro Florestal, e na EMEI Aprender Brincando, que é no bairro Moinhos. O projeto ajuda os pais e abre um espaço de ensino durante um período em que, às vezes, aprender fica de lado. A seguir tem previsão do tempo, a gente volta depois do intervalo. Um estudo inédito mostra a necessidade de formação de mão de obra qualificada para a indústria. O Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020, divulgado recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que o Brasil vai precisar qualificar
13 milhões de trabalhadores nos níveis superior, técnico até 2020. Segundo o estudo, vai ser necessário formar 625 mil profissionais do ensino superior, mas as maiores demandas serão por formação de técnicos e qualificação técnica, somando 5 milhões de trabalhadores. Outros 7 milhões devem ter qualificações básicas. Segue aberto o período de inscrições para o vestibular da Univates. A prova vai ser no dia 27 de novembro, à 1h30 da tarde, para 45 cursos de graduação e tecnólogos. É possível ingressar na faculdade também com a nota do Enem dos anos de 2013, 2014 ou 2015. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site univates.br/vestibular ou no atendimento Univates. A taxa de inscrição é de R$ 60. A partir do próximo domingo, os números de aparelhos celulares devem ser alterados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O dígito 9 deve ser acrescentado antes do número telefônico para ligar para celulares dos DDDs 51, 53, 54 e 55 aqui no estado. Por um mês, as ligações marcadas com 8 dígitos ainda vão ser completadas para a adaptação das redes e também dos usuários. Aos poucos haverá interceptações e os usuários vão receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. Após esse período de transição, as chamadas marcadas com 8 dígitos não vão ser completadas. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, essa massa de ar seco que atua sobre o estado vai permanecer aqui no vale e confere um dia ensolarado aqui para a região. Confira agora as marcas previstas aqui para o vale. Em Lajeado, a temperatura fica entre 13 e 30 graus. Já na cidade de Putinga, entre 11 e 28. Em Imigrante, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 29 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio começa amanhã. Estamos de volta para falar de esporte. Hoje teve mais uma etapa dos Jogos Escolares do Ensino Médio, o Joga em Univates. No Estádio Olímpico teve disputa de futebol. Foram disputados 10 jogos da chave A. Das 5 equipes se classificaram o Instituto Agrícola de Teutônia e a Escola Érico Veríssimo de Lajeado. Segunda-feira tem mais 10 jogos da chave D. As finais acontecem na quarta-feira, dia 9 de novembro, em caso de bom tempo. O Enem começa amanhã à tarde. A prova que avalia os conhecimentos de estudantes de ensino médio serve para entrar na faculdade e também conseguir bolsas de graduação. Uma boa oportunidade para quem quer seguir os estudos depois da escola. 3 anos de ensino médio avaliados em 2 dias de prova do Enem. E não é só o que eles aprendem agora aqui no ensino médio que conta para o Enem. Os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental também são exigidos na prova e ajudam a formar uma base de conhecimento aos estudantes. Principalmente o ensino fundamental é muito a nossa base principal, porque é o nosso pilar para chegar no ensino médio, né? Então, eu acho que é sim um pilar, porque a gente precisa ir bem, pelo menos, no ensino fundamental para depois ir para o ensino médio. Então, eu acho que a interpretação de texto vai me ajudar bastante, a lógica que eu consigo bem, vai bem, sim. São 180 questões objetivas e uma redação. Além do conhecimento, é preciso manter a calma. Eu procuro estudar bastante em casa e tentar me acalmar quando eu estou estudando, porque eu tenho muito problema com isso, nervosismo. Acho que se a gente possui uma técnica, a gente consegue dar conta de tudo. Mas eu acho que tem que ter mais tranquilidade. Para alguns estudantes, a redação é o mais difícil. Como é que está a expectativa para o Enem? A expectativa tá de, ao mesmo tempo, ansiedade, nervosismo. A parte mais difícil que eu acho vai ser a parte da redação, porque eu tenho dificuldade na escrita. E com o restante da prova, eu acho que tá mais tranquilo. O Enem começa às 1h30 da tarde, mas os portões fecham a 1h. O Jornal do Univates fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana a partir das 6h30 da noite com o Júlio Lenha. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite e um ótimo final de semana.